Veja bem, o Gerson falou muito bem da estratégia de Israel agora em contra-atacar o grupo terrorista Hamas e da crítica acerba, né, do Benjamin Netanyahu a não adesão completa, absoluta e restrita ao Estado de Israel por parte de todos os países do mundo. Eu acho que a gente está numa guerra do bem contra o mal. Israel, no contexto em que está, é o bem personificado, é um Estado democrático, é um Estado que dialoga com seus opositores, é um Estado que quer a construção do Estado da Palestina, tanto assim que já deu 14 ofertas junto com a ONU, mas pessoas, países, estados, dirigentes se colocam contra Israel. Você tem quase uma centena de países, quer dizer, dezenas de países da ONU se colocando contra Israel, fazendo uma falta de equivalência entre Israel e o Hamas. Por que isso se dá? Vou fazer uma afirmação alarmante aqui, chocante. Porque a maioria do mundo é uma porcaria. O que eu quero dizer com isso? A maioria dos países são teocracias, são ditaduras, não são democráticos, não têm liberdade. A gente vê um país enorme como o Irã, que é uma potência, inclusive com aspirações à potência nuclear, em que uma mulher foi espancada até a morte no metrô porque não estava com véu na cabeça, não estava com jihad. Isso é a realidade de boa parte dos países em que o Islã penetra de maneira fanática e radical, para não se confundir com o Islã normal. Mas, enfim, a maioria dos países que adotaram essa resolução de cessar fogo, por exemplo, na ONU, são uma porcaria. São países, por exemplo, também árabes, que querem a destruição imediata de Israel. Daqui a pouco, sabe quem vai presidir o Conselho de Paz da ONU, que era constituído até ontem pelo Brasil? O Irã. Esse mesmo país que mata e com seus oficiais, matando a pauladas uma menina porque não usava véu na cabeça. Vai o Conselho de Paz da ONU. Ou seja, existe essa falsa dicotomia entre Israel e Hamas, e no próprio discurso do Antônio Guterres, essa falsa dicotomia, que é uma coisa absoluta, essa falta de equivalência, aliás, que é uma coisa absolutamente nefasta, em que o Antônio Guterres diz que não foi à toa que os ataques do Hamas aconteceram. Então, você justifica um ataque terrorista que decapita bebês, que degola pessoas, que queima pessoas vivas, que mata filhos na frente dos pais, que estupra mulheres. Exatamente por uma questão geopolítica mal explicada, e não é uma questão complexa, é uma questão simples. Israel é um Estado soberano, a ONU deu esse território para Israel, Israel queria partilhar parte desse território com o Estado da Palestina, mas esses grupos terroristas não deixam, porque querem a eliminação de Israel. É pura e simplesmente assim. E esses grupos terroristas sistematicamente atacam a nação soberana de Israel, matando mulheres, crianças, idosos, etc. E aí, quando Israel contra-ataca, o Hamas usa essa população da faixa de Gaza como escudo humano, colocando esconderijos debaixo de hospitais, debaixo de escolas. E aí, quando alguém diz, quando Lula diz da maneira mais absurda possível, dizendo assim, não, tem que negociar com o Hamas. O Hamas está errado, olha só, errado. Errado não, é monstruoso o que o Hamas fez. Mas também Israel está fazendo um genocídio. Não, a culpa é exclusiva do Hamas. Entendeu? Você está justificando alguém, um grupo que pega inocentes, civis, crianças, idosos e transforma essas pessoas em sequestradas, em reféns, e estabelece que tem que fazer uma negociação na mesa. O Lula falou isso de novo hoje. Uma negociação na mesa entre um grupo terrorista de estupradores, torturadores, sequestradores e assassinos com o Estado soberano. Não existe possibilidade de diálogo formal com alguém que tem um refém. Você tem que liberar aquele refém. É claro que o risco do refém morrer é grande. A gente tem que justificar isso. Mas se você trocar esse refém por outros, que o Lula chama também de sequestrados, sabe quem são esses sequestrados? São terroristas, assassinos, monstros. Uma vez Israel fez isso, sabe o que aconteceu? Esses mesmos terroristas lideraram esse ataque do Hamas a Israel. É isso que acontece a curto, médio e longo prazo. Se você dialoga com o terror te engole vivo. Se Israel, nesse momento, depusesse as armas, Israel seria destruído. A médio, longo prazo seria destruído. Ou seja, você tem que contra-atacar para sobreviver. Às vezes, a guerra é necessária. Não é o que o Papa diz. Não, a guerra todo mundo pede. Não. Não, Papa Francisco. Se Winston Churchill e os aliados abdicassem de lutar contra o nazismo
sobreviveria e venceria o mundo. A gente teria vivendo um mundo nazista. Para preservar a paz, às vezes é preciso guerrear. Israel sabe disso. Está guerreando não só com grupos terroristas assassinos, mas contra grupos de estados absolutistas e totalizantes, e entre esses o candidato à ditadura, que é o Brasil, que fazem uma narrativa absolutamente falaciosa em nome do mal. Ou seja, são duas frentes de batalha para Israel, contra grupo terrorista e contra pessoas capciosas que subvertem e deturpam a realidade, como o nosso presidente Lula. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.